Tudo bem, pessoal? Começando agora mais uma aula de gramática. Gramática que a gente vai dar uma olhada agora, pessoal, são sobre os modal verbs. O que são os modal verbs? São aqueles que a gente chama de verbos anômalos, ou mesmo modals. Eles são verbos que fogem um pouquinho da característica, eles não são nem verbos auxiliares, nem verbos principais, e a gente precisa dar uma olhadinha no que eles dizem aí pra gente. Então olha só, pessoal, essa aula é uma aula de formação. O que eles têm em comum, esses verbos, tá? Então vamos pensar nos verbos modais como um todo. Quais são eles, pessoal? Os verbos anômalos, ou modal verbs, ou modals, aí como a gente chama, são os seguintes: can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to, e tem um aqui, pessoal, né? Esses 10 são realmente modal verbs. E tem um que às vezes vai ser modal verb, mas a maioria das vezes eu não vou trabalhar ele não, tá, pessoal? Eu vou deixar ele de lado, mas às vezes ele aparece, principalmente na negativa, que é o need not, tá? Esse daqui é o único que eu não vou dar uma olhadinha mais específica nele. Mas os outros, pessoal, o will, o would, a gente já vê eles de outras formas. O will quando a gente fala de futuro, o would quando a gente fala de condicionais, né? O shall, que é a mesma coisa que o will, só que a gente usa aí para a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. E os outros que aí sim eu vou dar uma olhada como são os modais. Esses três aqui a gente vê em outras, né, em outras matérias, não seria nem matéria, seria em outras unidades, digamos assim. O need not, que eu não vou dar uma olhadinha nele, porque aparece muito mais ele como verbo principal, né? I don't need to go, eu não preciso ir, tá? Esse need not, ele pode ser um modal verb, mas ele muitas vezes nem é considerado um modal verb. Vamos pensar no seguinte, pessoal. Os modal verbs como, né, esses aqui, né? O que eles têm em comum, pessoal? E é legal a gente ver bem cada uma das coisinhas que eles têm em comum para a gente saber sempre como eles vão aparecer para a gente em textos, ou mesmo se a gente tiver que fazer um exercício gramatical, a gente saber como que vai ser a resposta certa. Então, em comum, pessoal, primeira coisa, modal verbs, ou né, verbos anômalos, eles não recebem S na terceira pessoa do singular. Diferente aí, por exemplo, de verbos regulares, que você tem a terceira pessoa do singular com S no final. Então, por exemplo, você vai ter I may, você não poderia falar he mays, he cans, he might. Não existe isso. Você sempre vai manter ele da mesma forma, independente da pessoa. Se é a primeira pessoa do singular, se é a terceira pessoa do singular, ou se é, né, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural, é sempre igual, tá? Sempre vai aparecer o modal verb sem esse S no final. Segunda coisa que eles têm em comum, pessoal, eles não precisam de verbo auxiliar. Eles mesmos, digamos assim, eles já têm na carga deles essa chance de ir para frente, por exemplo, numa pergunta. Então, né, she can sing, ela sabe cantar, ela pode cantar. Você já traria o modal verb para frente e faria a pergunta, can she sing? Ela sabe cantar, ela consegue cantar? Então, olha só, pessoal, os modal verbs você vai trabalhar sempre dessa forma, sem a necessidade de um verbo auxiliar. Beleza? E a terceira coisa que todos eles têm em comum, pessoal, é que você nunca vai colocar o to do infinitivo depois de um modal verb, com exceção do ought to, que já vem o to do infinitivo junto, tá, pessoal? A gente vai dar uma olhada no ought to, o que ele quer dizer, mas isso na próxima aula ou na outra. Eu não sei qual das duas eu vou trabalhar ought to. Mas o ought é o único que vai receber o to do infinitivo. Todos os outros, pessoal, infinitivo sem o to. O que significa isso, pessoal? Depois de um modal verb, você vai ter um verbo no infinitivo. She must go. Ela deve ir. She must go. O verbo sempre no infinitivo, sem o to. Legal. São essas coisas que os modal verbs têm em comum. Todos esses modal verbs sempre vão ter isso aqui em comum. Claro, o to no final do ought to, você deixa ele, porque afinal de contas ele faz parte. Mas você nunca pode falar she must to go, we could to go, to be, to see, she can't to watch. Não. She can watch, she may go, it might happen. Tudo bem, galera? Sem grandes problemas? Essa é a formação
dos modal verbs. Eu vou falar, claro, o que cada um deles significa, mas nas próximas 2 aulas, tá? Agora, eu quero fazer um exercício com você. Esse exercício, pessoal, apareceu na Carlos Chagas e diz o seguinte: She was told she could, tanana, an operation known as arthroscopy. Então, olha só, galera. Por mais que você não tenha ideia do que está sendo dito aqui, a gente tem um modal verb, que é o modal verb could. Depois de modal verbs, vamos lembrar, não pode ter S da terceira pessoa, não pode, você não pode colocar ele, não pode usar auxiliar, e você sempre vai ter um infinitivo sem o to. Por mais que você não conheça o que significa undergoes, undergo, underwent, undergone, por mais que você nunca tenha visto isso, pessoal, concorda comigo que tem que ser um verbo no infinitivo? Perfeito, mandou muitíssimo bem. Agora pensa comigo, qual deles que aparece no infinitivo? Ah, eu não sei porque eu não conheço esses verbos. Beleza, galera, você não conhece o verbo undergoes, mas goes, você conhece? É, terceira pessoa do singular do verbo to go. Olha só, go, went, going, gone. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? É um outro verbo. Olha só, disseram para ela que ela poderia uma operação conhecida como arteroscopia. E aí a gente tem um verbo que é under, de, né, por baixo, e go, undergo. Ir por baixo? Não. Submeter-se a uma operação chamada arteroscopia. É esse o significado do verbo to undergo, infinitivo do undergo, né, undergoes, não. To undergo, sem o to, pessoal, a resposta correta, a resposta alternativa B. Então, por mais que você não saiba o que significa, não se desespera. Pensa na gramática da coisa. Depois de um modal verb, sempre o infinitivo sem o to. Não vai usar auxiliar, não vai usar S da terceira pessoa. Sempre o infinitivo sem o to, fazendo com que a resposta seja, claro, alternativa B. Goes está declinado, went está declinado, going está declinado, gone está declinado. Por mais que você não saiba, é só a gente quebrar a cabeça que a gente consegue achar a resposta correta. Beleza? Galera, essa é a formação dos modal verbs. Nas próximas 2 aulas eu vou falar individualmente deles, o jeito que ele aparece com maior frequência pra gente em textos, o que ele quer dizer pra gente. Então faz assim, fecha essa aula, já vai para a próxima aula, onde eu falo sobre alguns modal verbs. Grande beijo, até a próxima aula.